Bom, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa. Essa foto aí é só para vocês terem a certeza de que sou eu mesmo. Nós vamos retomar as nossas aulas, né? Que já estão há muito tempo paradas a partir de hoje. E eu andei dando uma olhada na matéria e juntando o primeiro 1, primeiro 2 e primeiro 3, a parte em que eu parei, comum a todas as turmas, diz respeito aos gêneros literários, mais precisamente o gênero lírico e suas espécies. Portanto, nós vamos começar a partir daí em diante. Minha gente, o que são os gêneros literários? Na Idade Antiga, o filósofo Aristóteles, tomando como referência os ensinamentos de Platão, escreveu o primeiro livro de teoria da literatura, a Arte Poética. Neste livro, o pensador escreve sobre os gêneros literários, o gênero lírico, que diz respeito à poesia, o gênero épico, que diz respeito às narrativas em verso e em prosa, e o gênero dramático, que diz respeito aos textos teatrais. Pois bem, veja só, nós agora vamos conhecer desses gêneros o gênero lírico. Vamos a eles. Cadê o gênero lírico? Assim, aqui. Então tá aí, gênero lírico, poesia e suas características. Relembrando, o termo lírico vem de lira. Lira é o quê? Um instrumento musical usado pelos primeiros poetas da Grécia Antiga para compor seus poemas. Esses poetas, eles eram, na verdade, a maioria homens do campo. Veja só, aqui o segundo tópico. A poesia ocidental surgiu na Arcádia, uma região agropastoril da Grécia Antiga. E a poesia surgiu oral, em versos e cantada. Na poesia, as emoções provocam ações, ou seja, ao ler um verso, nos sentimos tocados de alguma forma, né? Com algum tipo de emoção ou sentimento. Esta emoção ou sentimento provoca na gente algum tipo de ação, uma atitude. Então, teoricamente é assim. Os primeiros poetas eram trabalhadores do campo, eram homens do campo, como eu já havia dito aí, a Arcádia antiga, né, era uma região agropastoril. E muitos elementos da poesia, né, vieram da própria agricultura e da pecuária. Quando nós usamos alguns termos teóricos para definirmos a poesia, alguns desses termos, né, a maioria deles, vieram da agricultura. Por exemplo, a palavra verso era dada ao sulco que o arado faz na terra, né, quando eles passavam o arado, aquele sulco, aquele corte que o arado fazia na terra era chamado de verso. Um pedaço de terra arada era chamado de estância ou estrofe, que é a mesma coisa, né? Então, olha só. Outra questão também sobre o gênero lírico é que nele predominam as funções emotiva, poética e metalinguística da linguagem. Mais adiante nós vamos estudar as funções da linguagem, vocês vão entender melhor que a função emotiva é aquela que coloca o eu em destaque, que a poética coloca a mensagem, que a metalinguística coloca o código. Aí isso vai ficar mais claro para vocês. Uma outra questão que nós também podemos observar no gênero lírico é a predominância de uma linguagem conotativa ou figurada, recheada de metáforas, comparações, ironias, hipérboles, alegorias, antíteses, paradoxos, hipérbatos, quiasmos, eufemismos, prosopopeias, gradações, metonímias, aliterações e assonâncias, que são o quê? Figuras de linguagem, tropos, né? Que, na verdade, enriquecem a linguagem, né? Dão um aspecto figurativo e metafórico à linguagem.
No gênero lírico também nós vamos observar, né, que ele apresenta-se comumente em versos. Versos, estrofes, rimas, ritmo e musicalidade. Com versos ora rimados, ora brancos. Os versos brancos são chamados sem rima. E versos ora metrificados, ora livres, que são os versos sem métrica, né, em que o poeta compôs o verso sem contar as sílabas poéticas deste verso. Pode se apresentar também em prosa, com períodos e parágrafos, ou na forma verbívoco-visual, na forma da chamada poesia visual. No gênero lírico, nós vamos ver o que? A manifestação de sentimentos, emoções, sensações, sentidos. Ele também descreve cenas, quadros, isso depende muito da composição. Uma coisa que nós podemos observar é a presença também de um eu que fala no poema, que é denominado eu lírico ou eu poético. E esse eu fala pelo poeta, e nem sempre ele representa o que o autor está sentindo no momento. Pois bem, essas aí são as características do gênero lírico. As espécies do gênero lírico mais conhecidas são essas daqui. Ó. Poema, muitas vezes é usado o termo poema genericamente para definir todo e qualquer tipo de composição lírica em versos. O soneto, a ode, a elegia, a canção e a cantiga e o haikai. Este último haikai é de origem japonesa, ele veio da poesia oriental para a poesia ocidental. Foi incorporado à nossa poesia. Primeira espécie do gênero lírico que nós vamos conhecer é o poema, né? Então, veja bem, o que é um poema? É uma composição lírica multiforme, que pode ser tradicional, versos metrificados e rimados, agrupados em estrofes. Né? Eu cito como exemplo o poema Camões, do poeta português Almeida Garré. Esse poema foi publicado em 1825 e é um poema que inaugura o romantismo em Portugal. É um exemplo de poema composto à maneira tradicional. Você tem também o poema moderno, contemporâneo, com versos brancos e livres, uma ou mais estrofes. Né? Ele pode ser curto ou longo, ele não tem um tamanho assim muito definido, e com expressões coloquiais e orais. Eu cito como exemplo todo e qualquer poema de poeta modernista brasileiro da primeira fase do nosso modernismo, aquela fase da semana de 22, né, que vai até 1922 a 1930. Eu citei, por exemplo, qualquer poema do Oswald de Andrade. E também em prosa, né, composto de períodos e parágrafos. Eu cito, por exemplo, a obra Missal, do poeta simbolista brasileiro Cruz de Souza. E também na forma verbívoco-visual, que é o poema visual, sem versos. Ele não tem estrofes ou forma em prosa, mas ele é diagramado, desenhado na página de maneira a valorizar como parte significativa para o entendimento da mensagem, até mesmo os espaços em branco. Eu cito aí, por exemplo, os poemas de Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari e alguns do José Paulo Paes. O conteúdo do poema pode abordar tanto sentimentos, emoções e sensações, quanto pode narrar uma história ou um acontecimento, descrever uma paisagem ou uma pessoa, ou representar uma cena. Ô, professor, você grafou a palavra história com E aqui, ó. Qual que é o sentido da palavra história com E? Se você olhar no dicionário, você vai ver que a história com E é o mesmo que história com H minúsculos, né? Ou seja, não é a disciplina história, mas é uma história que se conta. Né? Agora, quando a gente usa história com E, a gente está querendo reforçar a ideia de que essa história é ficcional, é fantasiosa, é conto da carochinha, certo? Muito bem, vamos lá. Dando sequência, vamos ver um exemplo de poema. Olha só, esse aqui é um poema chamado Poema das Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade. Ele escreve: Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, ser gosto na vida. Quer dizer, ele disse que quando ele nasceu, um anjo torto desses que vive nas sombras disse que era para ele ir,
Vai, Carlos. Ser gauche na vida. Gauche é a expressão francesa que significa sujeito desajeitado, que tem dificuldade de se adaptar. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. É interessante que aqui parece ele está falando de uma segunda face, que é a face da juventude, né? O nascimento, a juventude. Depois ele fala, o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pernas amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Olha o tédio, né? Depois, na sequência, ele fala um pouco do que parece ser dele mesmo. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Pois ele roga a Deus, já num posicionamento um pouco diferente. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Aí vem a estrofe famosa, né? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse a Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Aqui o poeta mostra que ele é maior que o mundo, né? Depois, mais adiante, no terceiro livro de poesia do Carlos Drummond de Andrade, esse poema está lá no Alguma Poesia de 1930, depois tem Brejo das Almas de 1934 e depois Sentimento do Mundo de 1940. Isso, o terceiro livro dele, ele escreve num poema chamado Mundo Grande, de que ele não é maior que o mundo, não. Ele é bem menor. Né? Então ele faz o que a gente chama de uma retificação dessa ideia de que antes ele era maior que o mundo. Isso se chama palinódia, quando o escritor faz uma releitura de seus próprios textos, dialogando com seus próprios textos. Trata-se de um procedimento intratextual chamado palinódia. Pois bem, e ele fecha o poema assim: eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então isso aí é um exemplo de poema, né? Você pode perceber que são 7 estrofes e cada estrofe apresenta para a gente uma imagem carregada de sentimentos, de alguma forma, né? Interessante. Vamos adiante. Soneto. Bom, gente, o soneto é a segunda espécie do gênero lírico que nós vamos estudar. Eu coloco assim, ó. O soneto é uma composição lírica de forma fixa, criada no século XIII, na Renascença medieval italiana, por Giacomo da Lentini, e mais tarde, no século XIV, aperfeiçoada por Francisco Petrarca. Na verdade, Petrarca pegou a forma do da Lentini e mexeu nela, trabalhou até transformá-la nessa forma perfeita que conhecemos hoje como soneto. Soneto é uma composição de 14 versos, agrupados em 4 estrofes, sendo as 2 primeiras sempre quartetos, ou quadras, na estrofe de 4 versos, e as 2 últimas sempre tercetos, que são chamadas estrofes de 3 versos, né? Essa forma, ela não muda, tá, minha gente? Pelo menos no que se refere ao chamado soneto latino ou petrarquiano, que é o soneto composto por poetas de língua portuguesa, espanhola, francesa ou italiana. Agora, em relação à métrica, o soneto é uma composição isométrica, que pode ser de versos decassílabos, de 10 sílabas poéticas. Por exemplo, todos os sonetos que o Camões compôs são de versos decassílabos. Então, se você vai estudar Luís Vaz de Camões, ou mais precisamente os sonetos de Luís Vaz de Camões, já vai com essa informação. Todos os sonetos dele são compostos, né, de versos decassílabos, ou seja, todos têm 10 sílabas poéticas em cada verso. Pouco importa qual soneto que você está lendo do Camões. Desculpe. Uma outra característica importante do soneto é o verso dó decassílabo, chamado também de alexandrino, que é o verso de 12 sílabas poéticas. A gente costuma ver esse verso, mas é a partir do realismo, parnasiania, simbolismo, a gente começa a ver sonetos compostos com versos dodecassílabos com mais frequência. Unidas, a métrica e a rima compõem o ritmo e a musicalidade do soneto.
Até agora nós estudamos a forma do soneto, né? Com relação ao conteúdo, bom, o conteúdo do soneto versa sobre os temas universais da arte da condição humana, em dimensão universal ou individual. Dependendo da época em que foi composto, pode falar de sentimentos, emoções ou sensações, como no poema, pode também descrever um quadro, paisagem ou cena. Os maiores sonetistas são Francisco Petrarca, né, o primeiro que eu já falei, o Dante Alighieri, autor lá da Divina Comédia, Luís Vaz de Camões, o William Shakespeare, o Manuel Maria Barbosa do Bocage, esse é português, o Victor Hugo, que é francês, o Antero de Quental, mais um português, o Olavo Bilac, que é brasileiro, a Flor Bela Espanca, que é uma portuguesa, e o Vinícius de Moraes, que é brasileiro. Do Shakespeare é importante a gente falar que, veja bem, o soneto shakespeariano ele se difere do soneto petrarquiano no aspecto da estrofe. A estrofação do soneto shakespeariano é diferente. Enquanto o Petrarca segue o esquema 4-4-3-3, o Shakespeare apresenta uma primeira estrofe de 6 versos, mais uma de 6 versos e mais uma de 2. Então são 2 sextetos e um dístico na composição. Se você somar, vai dar 14 versos do mesmo jeito, certo? Bom, agora nós temos aqui um soneto do Luís Vaz de Camões. Deixa-me só ajustar aqui. Tela, isso. Olha, veja bem. Aqui nós temos um soneto do Camões. Vamos dar uma olhadinha nisso, ver se ele está tudo aqui. Né? Isso, beleza. Vamos dar uma olhadinha nesse soneto aqui. Eu vou ler esse soneto para vocês. Veja bem, olha que coisa interessante. Quem vê, senhora, claro e manifesto o lindo ser de vossos olhos belos, se não perder a vista só em vê-los, já não paga o que deve a vosso gesto. Este me parecia preço honesto, mas eu, por de vantagem merecê-los, dei mais a vida e alma por querê-los, donde já me não fica a mais de resto. Assim que a vida e alma e esperança e tudo quanto tenho, tudo é vosso, e o proveito disso eu só o levo, porque é tamanha bem-aventurança o dar-vos quanto tenho e quanto posso, que quanto mais vos pago, mais vos devo. Bom, neste soneto, o Camões fala de dedicação amorosa, né? Ele fala, quem vê, senhora, claro e manifesto, ou seja, senhora, quem vê a luz do dia, né? Claro e manifesto seria na luz do dia, o lindo ser de vossos olhos belos, quer dizer, quem vê durante o dia a beleza dos seus olhos, minha senhora, se não perder a vista só em vê-los, quer dizer, se não ficar cego só de vê-los, não paga o que deve ao contemplar seus olhos, neles contemplar também seu rosto, né? Gesto aí é rosto. Então, quer dizer, ele contemplou os olhos da mulher amada, desejada, e junto contemplou o rosto, óbvio. Com isso, ele acha que se ele não ficar cego, ele não vai pagar a dívida, né, que ele passa a ter com essa senhora por se fazer merecer por essa contemplação. Essa cegueira aí é a cegueira da paixão, minha gente. Né? Se não perder a vista só em vê-los, quer dizer, ele vai ficar cego de olhar para essa mulher porque ele não vai ter olhos para outras mulheres. Então, olha que coisa interessante, né? E aí ele continua, este me parecia preço honesto, mas eu pude vantagem merecê-los. Quer dizer, ele foi correspondido neste olhar, né? Então, essa mulher, ela está com ele. Ele resolve, então, dar mais de si. Dei mais a vida e alma por querê-los. Quer dizer, deu a vida. O que é isso? Ele deu o tempo dele. Né? Ele ofereceu o tempo dele a esta mulher, o tempo de vida dele.
Então, dei mais a vida e alma por querê-los, donde já me não fica mais de resto. Então, ele deu tudo que ele tinha e já não sobrou nada dele para ele mesmo. Assim que a vida e alma e esperança e tudo quanto tenho, tudo é vosso, e o proveito disso eu só o levo, quer dizer, ele doa e recebe, parece que na mesma proporção. Mas ele acha que ainda está pouco, porque é tamanha bem-aventurança o dar-vos quanto tenho e quanto posso, que quanto mais vos pago, mais vos devo. Então, quanto mais ele acha que ele se dá a essa mulher, mais ele tem a sensação de ainda estar devendo a ela. Né? Então, olha que perfeição desse soneto do poeta português, classicista, maneirista, Luís Vaz de Camões. E é com este poema maravilhoso que nós vamos encerrar essa nossa primeira aula. Eu espero que para alguns tenha soado como uma recapitulação, porque eu já havia falado, né, destes conteúdos para o primeiro ano, e porém tem algumas turmas que não creio eu que não viram, digamos, dessa forma. Então, eu encerro essa nossa primeira aula e um abraço para vocês. Amanhã a gente vai ter mais uma. Eu vou enviar essa aula para vocês hoje de manhã. Então, tranquilo, pessoal. Até mais. Aquele abraço.